ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E galera, que capítulo foi esse? Eu sei que é muito complicado ficar uma semana sem capítulo, mas é necessário pro Oda ter seu tempo pra desenvolver suas ideias e nos entregar capítulos como esse. Esse que talvez tenha tido uma das lutas mais bem desenhadas de Onigashima. Então antes de começar o vídeo, já escreve aí nos comentários pra gente qual foi a melhor luta até agora, porque mais pra frente a gente vai dar nossa opinião e vocês vão ver se bate com a de vocês. E agora, sem mais enrolação, bora direto pra esse capítulo. E o capítulo já começa com a capa da Bonnie, galera, essa personagem aí que a gente faz tempo que não vê na obra e que provavelmente vai ter muita importância, inclusive nos próximos arcos. Meu palpite é que no próximo arco ela tenha tanta importância quanto o Uroji, e os dois vão ser os supernovas que vão ser protagonistas desse arco. Porque como nós sabemos, o Uroji provavelmente é descendente de uma das raças que vieram do céu, provavelmente os Bilkans. E a Bonnie tem diversas relações com o próprio século perdido. A gente pode ver que ela tem uma relação de muita proximidade com Kuma, e ela estava envolvida nos eventos da Reverie. Então muito possivelmente nós vamos ter um destaque para esses dois personagens nos próximos arcos. E logo de cara o capítulo começa exatamente onde acabou o passado, na continuidade da cena onde o Sanji quebra a espada do Queen com o pescoço. E é muito interessante a forma como foi representado esse golpe no Sanji, já que ele fez aquela mesma coisa que os irmãos dele faziam, né, que era consertar o amassado do rosto. E o Queen começa a explicar sobre como o Judge queria criar super-humanos, com um fator de cura acelerado e uma força física absurda, e com um coração de gelo, sem nenhuma emoção. E isso é muito louco de se imaginar, porque o Sanji de uma hora pra outra se tornou um personagem muito poderoso, e a gente ainda não viu esse aumento de força, né? A gente não sabe o que o Sanji é capaz de fazer agora com a força dele. Eu acredito que o Sanji vai ter uma evolução muito grande em relação a isso, porque não só por essa capacidade que ele conseguiu agora, por esses poderes despertos, ainda tem o traje, que pode deixar ele ainda mais forte. Então eu tô muito curioso pra ver como vai ser o desenvolvimento do personagem em relação a isso. Mas porém, apesar de ser incrível, a última fala do Queen foi o que revelou exatamente o que Judge queria pros seus soldados, que eles não tivessem emoções. E aí o Sanji começa a pensar sobre isso. E essa cara do Sanji, essa expressão que o Oda desenhou, cara, é surreal. Eu quando vi isso eu realmente fiquei emocionado e consegui sentir a emoção do personagem através do desenho do Oda. E o Sanji começa a falar que ele não quer ser como os irmãos dele, ele não quer ser como aqueles monstros que ele conviveu. Mas é bem interessante notar que a Reiju não aparece nessa representação dos irmãos atrás do Sanji. E isso é muito interessante porque a gente viu a Reiju sentindo as emoções. Então isso pode ser até uma deixa de que por mais que o Sanji tenha os genes da Germa e ele tenha esses poderes no seu corpo, ele ainda assim possa sentir as emoções dele. E logo depois disso, bom, o Sanji sai correndo para poder pensar sobre o que deixou ele dessa forma, o que causou esse despertar. E o Queen começa a tirar lasers enquanto ele tá fugindo. E no meio dessa perseguição tem uma cena muito interessante, que os subordinados do Kaido dão um tiro na cabeça do Sanji e ele vira furioso e a gente só vê a reação dele, ou seja, o tiro não fez praticamente nada no Sanji. E enquanto isso acontece, o Queen continua falando que quer ver o traje de batalha, que ele quer ver o traje do Sanji. E eu quero muito saber como essa batalha vai continuar e como ela vai acontecer, né? A gente sabe que o Zoro tá lá fora com o King, provavelmente essa vai ser a penúltima luta, né, antes da luta final do Luffy contra o Kaido. E os dois focos da batalha já mudaram, então a gente tá vendo aqui que o Oda já deu uma abertura para ter essa pausa, né, na batalha do Sanji e do Queen e na do Zoro lá fora pro momento final que vai ser a batalha deles. E já no segundo andar, a luta de Law e Kid contra Big Mom continua. Essa luta que inclusive já está rolando há vários capítulos, mas essa foi a primeira vez que nós vimos uma troca de golpes entre esses personagens. E cara, eu pessoalmente não botava fé no Law e no Kid contra a Big Mom, até porque a Big Mom é uma Yonkou, e lá no domo tinham 5 supernovas para lutar contra o Kaido, e ainda não conseguiram ganhar. E nesse capítulo nós podemos ver a supremacia de poder da Big Mom. Ela é muito mais forte que os dois, ela basicamente está brincando com eles lá em cima, e mesmo assim os golpes dela e dos homies dela são muito efetivos nos dois. É, cara, com certeza. E como você falou, a gente não viu um dano ainda verdadeiro na Big Mom em toda essa guerra. Se a gente pegar a cena que ela lutou junto com o Kaido versus os Supernovas e pegar os danos que ela levou nessa batalha, cara, é ridículo. É só isso aqui. Ela não sofreu nenhum dano verdadeiro até o momento, que eu acredito que o momento seja talvez nessa batalha. Exato, cara. E nessa cena a gente vê que antes que a Big Mom acerte Kid, o Law vai pra cima dela e a acerta com seu counter shot, causando um dano considerável nela. Até porque ela aparentemente grita de dor, mas como a gente sabe, os Yonkous são meio emocionados. Qualquer golpezinho eles estão gritando. E o Law é interessante nessa batalha porque ele tem vários ataques que acertam de dentro pra fora os seus oponentes. E a Big Mom é literalmente um balão de ferro. Então foi uma sacada boa do Oda colocar o Law pra lutar contra a Big Mom, até porque o personagem é um dos únicos que pode acertar a Big Mom por dentro, mesmo sem utilizar o Ryou. E muitos dizem que ela é um balão de ferro justamente por ela ter uma carapaça que é quase indestrutível, mas por dentro ela talvez seja tão frágil quanto um ser humano normal.
cara, seria interessante se tivesse uma abertura pra ter uma cena como aquela de Holy Cake. Eu não sei se o Oda iria repetir isso, aquela cena em que ela fica louca, né, e consegue sofrer dano quando ela até encosta no chão e machuca o joelho. Só que se você parar pra ver, o Kid e o LOL não tem nenhuma relação muito profunda com a Big Mom pra que pudesse causar essa reação nela. Mas uma teoria muito legal que surgiu esses tempos é sobre a CP0, porque eles se parecem muito com as crianças que viviam junto com a Big Mom, e que provavelmente podem ter ouvido aquela história dela ter comido a Madame Carmel. E se eles realmente sabem sobre isso e se são aquelas crianças, o Kid e o LOL podem encontrar uma brecha pra fazer isso. E eu também fiquei pensando que mesmo que não sejam, só o fato de eles parecerem muito podem remeter a Big Mom a essas memórias. Então, cara, seria muito louco se tivesse uma brecha nessa batalha pra isso acontecer e eles conseguirem fazer dano nela, mas eu espero que eles mesmos consigam por si só. Exato, cara. Inclusive, isso é uma coisa que queremos falar mais pro fim do vídeo. E qual será o ataque de Kid que também conseguirá causar dano da Big Mom? Porque como nós vimos, todos os seus ataques até o momento são apenas força bruta. Até o Apu ficou tranquilo depois de receber o Gibson de Kid. Então esse é o tipo de ataque que não vai funcionar contra um Yonkou. Mas nesse sentido, a gente pode pensar que às vezes o Oda ele confunde a gente com alguns ataques. Por exemplo, o Kid ele afundou a cara da Big Mom em alguns capítulos atrás e aparentemente não causou nenhum dano. Mas a Big Mom deu um soco no Kid que afundou o chão, e ele se levantou como se nada tivesse acontecido. Se fosse realmente literal nesse golpe, provavelmente o Kid não se levantava mais até o fim da Guerra de Onigashima. Então provavelmente nos próximos capítulos a gente vai ver o potencial completo dos golpes de Kid. E após LOL ter acertado Big Mom, Prometheus o acerta em cheio com um golpe chamado Stolen Fire, que faz referência inclusive ao deus da mitologia grega. E a Big Mom dá uma bela de uma pirueta no ar e acerta ambos com seu Mama Raid. E cara, eu gostei muito do visual dessa batalha, eu espero que continue nos próximos capítulos. A Big Mom poderia ter feito isso lá em cima no domo, provavelmente a luta ficaria muito mais difícil para os Supernovas, e eu acredito que esse personagem vai mostrar todo o seu potencial de dano aqui em Onigashima. Mas agora a gente vai falar do personagem que roubou a cena nesse capítulo, e essa que pra mim foi uma das melhores lutas de Onigashima até agora, que foi a luta do Killer. Eu não quero nem mencionar o Hawkins. E logo de cara, na página que apresenta o terceiro andar e a batalha do Killer vs o Hawkins, a gente descobre porque que o Kid tava com aquelas dores de cabeça. E era porque o Hawkins estava batendo com a cabeça contra a parede. E nesse momento é muito angustiante a gente ver o Killer no chão, por já ter apanhado muito do Hawkins, por não poder ter feito nada contra ele, né? Já que ele tava com o boneco de voodoo do Kid. E ele continua dando risada, que é o efeito da Smile no corpo dele. E ele pede que, por favor, o Hawkins pare com isso. E cara, convenhamos, o Hawkins não é aquele personagem que você olha e fala, nossa, esse personagem aí tem um poder interessante, tem um poder criativo. Eu pelo menos olho pro Hawkins e penso ele como um covarde. Ele só consegue manter vantagem na batalha quando ele pega o corpo de voodoo de alguém como refém. Parece até o Kaido, né? E a tripulação do Kid tá olhando pra aquilo e pensando por que eles não podem ajudar a matá-lo. E o Killer continua mantendo as ordens dele como imediato. Fiquem quietos e façam o que eu disse. E aí o Killer continua, solte o Kid, pode levar a minha vida no lugar. E nesse momento eu fiquei pensando sobre aquela cena que todo mundo conhece, que é uma das cenas mais incríveis da história de One Piece, que muita gente tatua no braço, né? Que é a cena do Zoro versus o Kuma. Naquele momento, o Zoro fez exatamente o que o Killer tá fazendo agora. E naquele momento o Zoro chegou até a implorar para que o Kuma levasse a vida dele no lugar da vida do Luffy. E é quando acontece todo aquele sacrifício que a gente conhece e tudo. E nesse momento a gente tá vendo o segundo imediato mais forte dos Supernovas fazendo a exata mesma coisa pela vida do seu capitão e pelo sonho dele. Mesmo que o Kid nem esteja vendo o que o Killer tá fazendo. E cara, isso pra mim foi sensacional. Todo mundo prestou atenção mais na luta, né, na batalha que eles têm mais pra frente, mas eu particularmente me apeguei muito a essa cena aqui. E aí o Hawkins, que é esse personagem desprezível, continua chutando o Killer dessa forma, humilhando ele ali no chão, e ele fala justamente sobre o sonho do Kid de derrubar um Yonkou, que é um sonho que ele tem, um sonho alto que ele tem. E o Killer continua dizendo, pare de ficar no caminho dele. E aí o Hawkins continua falando que o lado do Killer, né, o lado que tá lutando contra os Yonkou, não tem chance nenhuma de vencer, e eles sabem que isso é verdade, embora não seja, né? E aí o Killer fala uma coisa muito interessante, que ele consegue ver através disso que o Hawkins está falando, que ele se arrepende do caminho que ele escolheu. E aqui nesse momento o Killer fala o exato motivo do porquê eu acho o Hawkins um personagem tão fraco. E ele diz assim, nós lutamos contra as chances impossíveis que você previu e ainda estamos aqui, enquanto você chora de medo e desiste. Cara, isso aqui pra mim resume o personagem. E a gente até vê o Kaido chamando, né, dizendo a eles que eles podem entrar pro bando deles se eles se renderem. E aí o Killer faz duas perguntas em relação aos poderes do Hawkins. E uma coisa que me surpreendeu pra caramba nessa cena é que ele responde. E aí o Hawkins responde que a regra do poder dele é a seguinte, se ele tiver com um boneco de voodoo de uma pessoa, independente do dano que aconteça, vai pra aquela pessoa. E aí nesse momento a gente tem uma página dupla sensacional, muito bem desenhada e um movimento incrível do Killer, que ele simplesmente corta o braço do Hawkins fora. Isso é uma solução que muita gente já imaginava que o Killer fosse fazer, eu também pensei muito sobre isso,
Mas eu pensava que era óbvio demais e que talvez o Oda desse até uma saída melhor pra essa cena, mas foi o que aconteceu. Ele cortou o braço do Hawkins. E aí o Hawkins grita de dor e fica se perguntando por que o dano foi pra ele. E aí o Killer responde de um jeito que, cara, é uma cena que é séria, é uma cena épica, mas eu sinceramente dei até um pouco de risada quando eu vi isso. Porque o Killer simplesmente fala: o Kid não tem o braço esquerdo. É simples, a solução foi essa. E muita gente até falou do visionário, do herói Shanks, que cortou o braço do Kid justamente pra salvá-lo no futuro. E aí o Killer faz a segunda pergunta: se ele remover o boneco que tava no braço do Hawkins, quantas vidas lhe restavam? E novamente o Hawkins responde: aquele era o último. E cara, nesse ponto a gente pode ver a facilidade que o Killer tem em lutar contra o Hawkins quando não há nada o segurando. Ele é muito forte, a gente já viu lá no domo que ele foi um dos protagonistas na batalha, inclusive causando possíveis danos no próprio Kaido com ataques sônicos que davam danos através das escamas de Kaido. E nesse ponto o Hawkins utiliza sua última escapatória, que é o Homem de Palha gigante. Ele vai pra cima do Killer, mas o Killer novamente simplesmente corta a cabeça desse monstro em um golpe chamado Garras Decapitadoras. E pela expressão de rosto do Hawkins, ele já está desesperado e provavelmente já aceitou sua derrota. A carta que ele puxa é a Torre, que a gente vê o significado dessa carta um pouco mais pra frente no capítulo, nas últimas páginas. Mas antes, o Killer dá um golpe extremamente bem desenhado no Hawkins, chamado Lâminas Sônicas. O Hawkins nem tem tempo de reação e simplesmente é cortado pelo Killer. E cara, não sei se vocês sabem, eu sou desenhista, eu curto pra caramba desenhar. E vendo toda a coreografia dessa luta, tudo que o Oda desenhou, pros movimentos do Killer, pros ataques, pra própria cena que o Hawkins solta aquele boneco gigante dele, cara, isso ficou muito bem desenhado. Foi um show de arte nesse capítulo, que eu sinceramente achei uma das melhores batalhas de Onigashima até agora. Se esse padrão continuar subindo, cara, as próximas batalhas prometem, viu? Exato, cara, e na última página nos é revelado o significado da carta A Torre. O Oda diz que ela significa uma grande mudança, uma quebra da ordem estabelecida. E no quadro que mostra o Kid sorrindo, se preparando para atacar finalmente a Big Mom, o Oda diz que o seu significado oculto indica a abertura de um novo caminho. Então muito provavelmente nos próximos capítulos nós vamos ver o Kid e o Law lutando com tudo que eles têm para derrotar a Big Mom e apanhando da mesma forma, porque sabemos que a Big Mom é muito mais forte que os dois. Nós não sabemos ainda se eles vão ter algum tipo de ajuda externa, eu acho muito possível, porque com certeza eles dois não vão derrotar a Big Mom, a não ser que exista um roteiro muito bem escrito por trás disso. E essa última fala do Oda aqui dizendo sobre a carta da Torre pode significar não só uma reviravolta na luta do Kid e do Law contra a Big Mom, mas também uma reviravolta na Aliança Pirata como um todo. Porque ao longo desse capítulo inteiro, o Hawkins está falando que o Killer escolheu o lado errado, que o Kaido é muito mais forte, e essa carta da Torre veio justamente nesse capítulo, ou seja, é o Oda nos garantindo que o Luffy e a sua aliança vão vencer o Kaido e a Big Mom. E após essa derrota do Hawkins, Killer fala no último quadrinho que finaliza o capítulo: vai com tudo, parceiro. E o Kid realmente vai voltar com tudo. Mas aí é que tá, tudo bem o Kid voltar pra batalha, até porque o único que causou dano verdadeiro na Big Mom é o Law, como falamos aqui no começo desse vídeo. Nos próximos capítulos provavelmente será revelado que poder o Kid irá utilizar para ajudar nessa luta e como ele vai conseguir causar dano na Yonkou. O Kid foi mostrado em Udon tendo uma disputa de força com o próprio Luffy. Nós sabemos que o Luffy é superior ao Kid em diversos aspectos, mas nesse momento o Oda escolheu deixar eles pareados. Assim como o Luffy, que conseguiu evoluir nessa batalha e analisar que o Kaido usa Haki do Rei imbuído em seus ataques, Kid pode fazer o mesmo aqui, até porque ele tem Haki do Rei e nunca foi muito bem explorado. O único jeito de Kid finalmente dar dano na Big Mom é utilizando seu Haki do Rei, a não ser que ele tenha algum ataque ou despertar de fruta escondido, mas nessa linha de raciocínio da rivalidade com o Luffy, faz muito sentido que ambos utilizem esse Haki do Rei em seus golpes. E é com isso que nós finalizamos esse review de capítulo, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like e comentem embaixo qual foi a melhor parte do capítulo pra vocês e quais as expectativas pros próximos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, temos vídeos semanais, 3 ou 4 vídeos por semana. E se você quer nos apoiar de alguma outra forma, considere se tornar membro do canal Supernovas. E é isso, galera. Valeu! Valeu!